Então tá, vamos dar continuidade à nossa lista. Vocês já têm a lista, mas eu vou compartilhar com vocês aqui, obviamente, né? Senão não seria razão de ser. O que que eu pensei? Porque os exercícios 1, 2, 3, 4 e 4 a gente já fez. O exercício 5 a gente não fez ainda. A gente pode fazer o exercício 5, 6, 7, 8, 9. E eu vi que a gente não fez o 11 e o 13 também, que eu tinha planejado para a semana passada. Então a gente começa do 5 e vai. Pode ser? Naquele negócio, né? Direito. Qualquer coisa vocês berrem, me chamem, enfim. Vamos lá. Texto para a próxima questão e a gente vai direto no texto, né? Para variar um pouquinho. Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, ou seja, aquela, né, da poesia, da mensagem, centrada na mensagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Então, quando a gente tem aqui versos, rimas, enfim, a gente tem mais essa função poética, né? Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, que é aquela centrada no emissor, né? Nas atitudes e sentimentos do emissor, de quem escreve o texto, enfim, quem faz o enunciado. Por meio da qual o emissor. A gente precisa ler o texto? Não, né? Por quê? Justamente porque a questão pergunta do que se trata a função emotiva ou expressiva, né? Mas, como é pequenininho, a gente vai ler. Pequeno concerto que virou canção, não. Não há por que mentir ou esconder. A dor foi maior do que capaz meu coração? Não. Não há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo um coração capaz de amor. Ai, meu Deus, coisa triste. Tá, enfim, o cara tá na fossa full, né? Tá lá, assim, corta ou não corta? E o enunciado faz a seguinte pergunta: pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva, né? Que vai centrar todo o foco no locutor, por meio da qual o emissor imprime à canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos, a gente já sabe que é A, né? Transmite informações objetivas sobre o tema de que trata a canção, obviamente não é. Busca persuadir o receptor da canção e adotar um certo comportamento, não é, isso é função enfática, né? Procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção, também não. Metalinguística, objetiva verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada. Não, né? Então, o que a gente tem? É a mesmo. Eu não sei, me parece que eu já tinha feito esse exercício com vocês. Ô, Bruno, eu ia falar, agora que tu terminou o 6 e o 15, tu também já fez. Tu tinha feito o 1, 5, 6 e o 15. Ah, é? Ah, então tá, a gente Aham. passa direto. Tá, esse aqui a gente já sabe que é referencial, né? Porque é um texto científico. Aí vai ali, ó, Isso. por aí. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Beleza. Então, vamos direto ali para 7, né? 7, beleza. Vamos lá. Aula de português. A linguagem na ponta da língua. Tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada, do namoro com a priminha. O português são dois. O outro, mistério. Então, na verdade, o que a gente pode ver do texto, né? A gente está falando aqui de uma linguagem culta, de uma linguagem coloquial. É disso que o texto trata. Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem em
Situações formais e informais, possível certa. Diferentes regiões do país? Não fala de regiões do país aqui, né? Escolas literárias distintas? Não. Textos técnicos e poéticos? Também não. Diferentes épocas? Não. Queridos, o que a gente precisa ter em mente, assim? Quando a gente fala de variação linguística, e vocês tenham certeza, não é que eu sou mãe de Ná e que eu acerto as coisas, tá? Mas vocês podem ter certeza que isso cai no Enem. Isso, mas toda a vida. Funções da linguagem, já falei isso para vocês, né? Mas funções da linguagem, elementos da comunicação, figuras de linguagem e variação linguística, vocês podem ter certeza. Eu aposto os meus lindos olhos verdes, ó, eles são de verdade, ó, que vai cair no Enem. Então, tomem bastante cuidado com isso. E a variação linguística, ela se dá como baseada em alguns critérios do tipo social, regional, temporal também, o que a gente, por exemplo, se a gente pega a carta de Pero Vaz do Caminha de 1500, escrita em português de Portugal, a gente muito provavelmente não vai entender várias coisas. Se a gente pega um romance de 1800 e lá vai alguma coisa, tem algumas expressões que não são do nosso convívio hoje. Então, tem vários aspectos em que a língua ela diverge. Aspecto social é a faixa etária, depender a faixa etária dos locutores vai variar também, vai ser um critério aí de variação linguística. Socialmente a gente nem comenta, né? Que talvez seja uma das maiores variações, o grau de formalidade que o gênero textual exige. Então, isso tudo precisa ser percebido por vocês na hora de pensar uma questão do Enem, tá? Então, qual é o foco da variação? E quando nesse poeminha aqui, a gente vê, é exatamente essas duas variações de uma situação mais coloquial, ó, do namoro com a priminha, a minha língua, já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora. Ninguém utiliza a linguagem formal da língua para pedir para ir lá fora jogar futebol, né? Então, o que vai tratar aí? Exatamente do grau de formalidade que o gênero pede. Então, situações formais e informais. Beleza? Beleza? Câmbio. Beleza. Ah, tá. Obrigada. Agora uma questãozinha com textão. E precisa ler o textão. Porque olha só, já começa assim, ó. Eu já fui de cara no enunciado. Eu fui de cara no enunciado, e o enunciado diz assim, ó, pelas características da organização do discurso. Não tem como fugir, tem que ler. A respeito do texto, pode-se afirmar que se trata de uma... Aí tá, vamos ter que ver a tipologia textual, ou seja, a sequência textual que predomina no texto. Vamos lá. Internet e a importância da imprensa. Este artigo, e daqui a gente já pode tirar alguma coisa, artigo, obviamente, artigo de opinião, né? Muito provavelmente. Mas tá, vamos lá. Esse artigo não é sobre a pornografia no mundo virtual, nem tampouco sobre os riscos de as redes sociais empobrecerem o relacionamento humano. Que, na verdade, a maioria dos artigos sobre isso trata, né? Trata de empobrecimento ali dos relacionamentos humanos, de pornografia na internet. Trata de um dos aspectos mais festejados da internet, o empoderamento, fortalecimento do cidadão proporcionado pela grande rede. É a primeira vez na história em que todos ou quase todos podem exercer a sua liberdade de expressão, escrevendo o que quiserem na internet. De forma instantânea, o que cada um publica está virtualmente acessível aos 5 continentes.
Isso dá mesmo uma sensação de poder, né? Tal fato, inimaginável décadas atrás, vem modificando as relações sociais e políticas. Diversos governos caíram em virtude da mobilização virtual. Notícias antes censuradas são agora publicadas na rede, etc. Há um novo cenário democrático mais aberto, mais participativo, mais livre. E o que pode haver de negativo nisso tudo? A facilidade de conexão com outras pessoas tem provocado um novo fenômeno social. Com a internet, não é mais necessário conviver e conversar com pessoas que pensam de forma diferente. Com enorme facilidade, posso encontrar indivíduos iguais a mim, por mais minoritária que seja a minha posição. O risco está em que é muito fácil aderir ao seu clube e, por comodidade, quase sem perceber, ir se encerrando nele. Não é infrequente que dentro dos guetos, físicos ou virtuais, ocorra um processo que desemboca no fanatismo e no extremismo. Na verdade, esse artigo é bem esclarecedor, assim, né? Na medida em que a gente pensa nessa intolerância, nesse aumento da intolerância que a gente tem no mundo hoje. A gente não pode, ninguém mais pode falar nada que pensa, porque, enfim, é taxado disso, taxado daquilo. Não posso mais falar que aquilo ali é desse jeito, porque senão eu vou, né? Vão me pendurar no madeiro. Em razão da ausência de diálogo entre posições diversas, isso aqui é muito importante porque ninguém mais respeita a opinião de ninguém. O ativismo na internet nem sempre tem enriquecido o debate público. O empowerment digital é frequentemente utilizado apenas como instrumento de pressão, o que é legítimo democraticamente, mas não raras vezes cruza a linha para se configurar como intimidação, o que já não é tão legítimo assim. A internet, como espaço de liberdade, não garante por si só a criação de consensos nem o estabelecimento de uma base comum para o debate. Evidencia-se aqui um ponto importante. A internet não substitui a imprensa. Pelo contrário, esse fenômeno dos novos guetos põe em destaque o papel da imprensa no jogo democrático. Ao selecionar o que se publica, ela acaba sendo um importante moderador do debate público. Não vou falar nome de nada aqui. Aquilo que muitos poderiam ver como uma limitação é o que torna possível o diálogo, ao criar um espaço de discussão num contexto de civilidade democrática, no qual o outro lado também é ouvido. A racionalidade não dialogada é estreita, já que todos nós temos muitos condicionantes que configuram o nosso mundo de ver, o nosso modo de ver o mundo. Sozinhos, nunca somos totalmente isentos, temos sempre um determinado viés. Numa época de incerteza sobre o futuro da mídia, aí está um dos grandes diferenciais de um jornal em relação ao que simplesmente é publicado na rede. Imprensa e internet não são mundos paralelos, comunicam-se mutuamente, o que é benéfico a todos. No entanto, seria um empobrecimento democrático para um país se a primeira página de um jornal fosse simplesmente o reflexo da audiência virtual da noite anterior. Nunca foi tão necessária uma ponderação serena e coletiva do que será a manchete no dia seguinte. O perigo da internet não está propriamente nela. O risco é considerarmos que, pelo seu sucesso, todos os outros âmbitos devam seguir a sua mesma lógica, predominantemente quantitativa. O mundo contemporâneo, cada vez mais intensamente marcado pelo virtual, necessita também de outros olhares, de outras cores. A internet, mesmo sendo plural, não tem por que se tornar um monopólio. E, na verdade, esse é um artigo de opinião publicado no jornal O Estado de São Paulo. O que acontece com esse tipo de texto? Tem aí um movimento, eu sei porque eu já trabalhei em jornal. Eu fui revisora de um jornal de Criciúma durante 8 anos, na verdade. Então, existe um medo, uma apreensão muito grande de que o jornal impresso morra, em função da velocidade com que as coisas são publicadas e veiculadas na internet. E, em função desse movimento, desse medo, desse receio todo, é que se publicam esses artigos fazendo meio que não é bem assim. Por quê? Porque a internet é meio terra de ninguém, né? Ninguém manda no que é publicado na internet. O que eu falo aqui pode viralizar e simplesmente tornar verdade para o mundo inteiro. E
o papel da imprensa seria, então, aí moderar o que vai ouvir os dois lados, de verdade, né? Não deixar que esse monopólio da internet, ou então que as pessoas procurem na internet só exatamente o que elas pensam, enfim. Esse é o contexto, estou explicando para vocês o contexto em que foi publicado esse artigo, tá? E isso, estou falando de cadeira, porque eu vivi isso no meu antigo emprego. E daí, nosso enunciado é o seguinte: pelas características da organização do discurso, a respeito do texto, pode-se afirmar que se trata de uma... Gente, a gente tem várias informações e vários pontos de vista, certo? Quando a gente tem várias informações e vários pontos de vista, e a gente tem aí aquilo que vocês precisam fazer lá para o Enem, que é juntar as duas coisas, informações e posicionamento, a gente tem um texto, como é que é o nome que chama? Do texto? Um texto dissertativo argumentativo. Porque quando eu falo de dissertação, eu estou falando de informações. Quando eu falo de argumentação, eu estou falando do meu ponto de vista, certo? Só que a dissertação argumentativa, que é diferente da dissertação expositiva, que trata só de exposição de informações, ela é diferente de um artigo de opinião, porque um artigo de opinião vai ter escrachado ali a voz do autor, vai ser assinado, enfim. Então, pode ser escrito em primeira pessoa, não tem problema, mas não vai deixar de ser um texto dissertativo argumentativo, certo? Quando a gente fala do gênero dissertação argumentativa, é aquele que vocês precisam produzir no Enem, nos vestibulares, em geral, né? Porque tem vestibulares que pedem outro gênero. Quando a gente fala de um texto dissertativo argumentativo, daí a gente tem aí artigo de opinião, a gente tem carta argumentativa, e alguns outros textos, mas os três mais gêneros, né? Mas os três mais pedidos, os que mais aparecem são esses três. Então, nesse caso aqui, como é publicado em um jornal de circulação nacional, Estado de São Paulo, o que a gente tem? Uma dissertação de caráter expositivo? Não, né? Porque a gente tem vários pitacos do autor aí. Narração? Essa aqui, mas de jeito nenhum. Dissertação de caráter argumentativo, pois faz a defesa de uma tese com base em argumentos, numa progressão lógica de ideias com o objetivo de persuasão. Pensem comigo se não é exatamente o que vocês precisam fazer numa dissertação argumentativa no vestibular. Não é? Muito obrigada por responder. Quer dizer que vocês estão vivos aí do outro lado, me assistindo. Então, a nossa resposta é a C. Descrição, obviamente, não é, né? Por retratar uma realidade do mundo objetiva a partir de caracterizações pelos expressivos de adjetivos. Não. Expressão injuntiva. Também não, ninguém está mandando ninguém fazer nada ali, né? Então, a nossa resposta é letra C. 9. Texto para a próxima questão. E aqui, agora, a gente vai ter que ler também. Eu vou escolher alguém para ler para mim. Alguém lê para mim? Me escolhe. Então lê para mim, amor, por favor. Boa, Lucas. E como manejava bem os cordéis de seus títeres. Ou ele mesmo... fantoche. Ah, tá bom, obrigado. Ou ele mesmo, títere voluntário e consciente, como entregava o braço, as pernas, a cabeça, o tronco, como se desfazia de suas articulações e de seus reflexos, quando achava nisso conveniência. Também ele soubera apoderar-se dessa arte, mais artifício, toda feita de sutilezas e grosserias, de expectativa e oportunidade, de insolência e submissão, de silêncios e rompantes,
de anulação e prepotência. Conhecia a palavra exata para o momento preciso, a frase picante ou obscena no ambiente adequado, com um tom humilde diante do superior útil. Opa. O grosseiro diante do inferior, o arrogante quando o poderoso em nada o podia prejudicar. Sabia desfazer situações equívocas e armar intrigas das quais se saía sempre bem, e sabia, por experiência própria, que a fortuna se ganha com uma frase. Num dado momento, que este momento único, irrecuperável e irreversível, exige um estado de alerta para a sua apropriação. Nossa, né? Obrigada, Lucas. Obrigada, meu bem. Imagina. Na verdade, eu fiquei até com inveja do cara aqui do personagem da descrição aí. O cara se utilizava tão bem do discurso, era tão bom com palavras que ele conseguia fazer isso tudo aqui, ó. Ou seja, ele era, né? Ele tinha ginga do negócio aí. E a nossa questão diz o seguinte: no conto, o autor retrata criticamente a habilidade do personagem no manejo de discursos diferentes segundo a posição do interlocutor na sociedade. Então, ele conseguia transitar. Digamos aí que ele tinha um nível de letramento maior do que o normal. Lembra da nossa discussão a respeito de nível de letramento? Lembram? Na nossa primeira aula? Sim. Nível de letramento mede a capacidade de as pessoas se adequarem às diversas situações de comunicação. Lembram disso? Que eu comentei com vocês que o nível de letramento do brasileiro, em média, é 1, numa escala de 0 a 5. Então, nosso personagem aí do conto, o nível de letramento dele beira o 5, né? Muito provavelmente. Então, ele se dava muito bem aí nos vários tipos de discurso. A crítica à conduta do personagem está centrada. E quando a gente fala em crítica, não necessariamente tem que ser uma crítica para destruir o cara, né? É um olhar crítico, é um olhar de avaliação, né? Não necessariamente para nós apontar os defeitos do cidadão. E o enunciado pede o seguinte: a crítica à conduta do personagem está centrada. Então, qual é o foco da crítica do locutor ali, do narrador? Na imagem do títere ou fantoche, em que o personagem acaba por se transformar, acreditando dominar os jogos de poder na linguagem. Não é exatamente na imagem, né, que se centra a crítica do personagem, da conduta ali. O centro da crítica do narrador não é na imagem do personagem, e sim no manejo dele com as palavras, certo? É sobre isso que ele discorre ali no trecho. B. Na alusão à falta de articulações e reflexos do personagem, muito pelo contrário, né? Dando a entender que ele não possui o manejo dos jogos discursivos em todas as situações. Exatamente o contrário do que trata o conto, né? No comentário, feito em tom de censura pelo autor, sobre as frases obscenas que o personagem emite em determinados ambientes sociais. Ele não faz aí uma censura, na verdade é só uma descrição, né? Olha só. Onde é que tá? Oh, meu Deus. Nossa, não botei. Meu Deus. Na linha que começa com conhecia. Ah, tá. Conheci a palavra exata para o momento preciso. A frase picante ou obscena no ambiente adequado. Ó, ambiente adequado. O tom humilde diante do superior, o superior útil, o grosseiro diante do inferior, o arrogante quando poderoso e nada podia prejudicar. Então não tem nenhuma censura aí, né? Não tem um ar de censura. Muito pelo contrário, a gente consegue perceber aí até um certo, uma certa admiração aí, né? O manejo que o cara tem com as palavras. Nas expressões que mostram
tons opostos nos discursos empregados aleatoriamente pelo personagem em conversas com interlocutores variados. Essa aqui é uma possível certa, porque não tem juízo de valor nenhum. Ele só está fazendo... Essas aqui a gente já riscou, né? Ele só está fazendo... ele só está, na verdade, discorrendo a respeito de como o personagem ali consegue transitar por essas diversas situações de comunicação da melhor maneira possível, né? Então, ó, mostram os tons opostos nos discursos empregados aleatoriamente. Ok, ó, ele tem um tom humilde e o grosseiro depende do interlocutor dele. No falso elogio à originalidade atribuída a esse personagem, responsável por seu sucesso no aprendizado das regras de linguagem da sociedade. Na verdade, não fala nada de aprendizado de linguagem aqui, né? A gente está falando exatamente dessa adequação do personagem ali. Ops, faltou 10 minutos. Falta 10 minutos mesmo. Da adequação do personagem às diversas situações de comunicação. Beleza? D, todo mundo comigo? Sim. Sim. Obrigada. Beleza. A 10 é sobre crônica. Eu não tinha separado a 10, eu tinha separado a 11. A 11 a gente já fez, não, né? E eu acho que esse aqui é bem importante a gente fazer. É comum no Brasil a prática de tortura contra presos. A tortura é imoral e constitui crime. Embora não exista ainda nas leis penais a definição do crime de tortura, torturar um preso ou detido é abuso de autoridade somado à agressão e lesões corporais, podendo qualificar-se como homicídio quando a vítima da tortura venha a morrer. Como tem sido denunciado com grande frequência, policiais incompetentes, incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a confessar um crime. Além de ser um procedimento covarde, que ofende a dignidade humana, essa prática é legalmente condenada. A confissão obtida mediante tortura não tem valor legal e o torturador comete crime, ficando sujeito a severas punições. Pode-se afirmar que esse trecho é uma dissertação. Vamos lá. Que apresenta em todos os períodos personagens individualizados. E aqui a gente já movimentando-se no espaço e num tempo terríveis, denunciados pelo narrador, bem como a predominância de orações subordinadas que expressam a sequência dos acontecimentos. Isso aqui, gente, é característica de uma narração, né? Ó, personagens individualizados, movimentando-se no espaço e num tempo terríveis, denunciados pelo narrador, ó, que tal? Então, isso aqui, obviamente, não é. Misturou tudo ali, funta com bunda, narração com dissertação. B, é uma dissertação que apresenta em todos os períodos substantivos abstratos, que representam as ideias discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam o encadeamento lógico da denúncia. Agora vamos lá ver quantos substantivos abstratos a gente vê. Vamos lá. É comum no Brasil, prática, é um deles, de tortura, é um deles, contra presos. A tortura é imoral e constitui crime. Embora não exista ainda nas leis penais a definição do crime de tortura, torturar um preso ou detido é abuso de autoridade, somado a agressão e lesões corporais. Olha que tanto substantivo abstrato. Podendo qualificar-se como homicídio quando a vítima da tortura... Vítima eu não vou considerar como abstrato, tá? Mas é também. É um adjetivo, né? Adjetivo. Não, é um substantivo abstrato. Venha a morrer. Como tem sido denunciado com grande frequência, policiais incompetentes, incapazes
incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a confessar um crime. Além de ser um procedimento covarde que ofende a dignidade humana, essa prática é legalmente condenada. A confissão, obtida mediante tortura, não tem valor legal. Valor eu também não posso pegar. E o torturador comete crime, ficando sujeito a severas punições. Olha quantos substantivos abstratos a gente tem no texto. Vamos lá. Agora Bruno, oi. volta um pouquinho no texto, fazendo favor. Volta, amor. Olha só, por que ali na segunda linha crime de tortura, tortura não é um substantivo abstrato? Até, mas ele faz parte de uma locução adjetiva. Ah, tá. De tortura, tá? Tá. Que apresenta em todos os períodos substantivos abstratos. Então, a gente já viu que sim, né? Tá. Que representam as ideias discutidas, bem como a predominância de orações subordinadas, que expressam o encadeamento lógico da denúncia. Vamos ver quantas orações subordinadas tem aí. É comum no Brasil a prática de tortura contra presos. Aqui é um período absoluto, né? A gente não tem duas orações aí. A tortura é imoral e constitui crime. Aqui a gente tem duas orações coordenadas e não subordinadas. Agora sim, embora não exista nas leis penais a definição do crime de tortura, isso é uma oração subordinada adverbial concessiva. Me parem se eu estiver rápido demais, tá? Torturar um preso ou detido é abuso de autoridade somado à agressão e lesões corporais, podendo qualificar-se como homicídio. Ó, isso aqui também é uma oração subordinada adverbial consecutiva, reduzida de gerúndio. Quando a vítima de tortura vem a morrer. E aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Como tem sido denunciado com grande frequência, isso aqui é uma oração subordinada adverbial conformativa, policiais incompetentes, incapazes de realizar uma investigação séria, usam a tortura para obrigar o preso a confessar um crime. Para obrigar o preso, isso aqui também é uma oração subordinada. Substantiva, tá? Objetiva direta. Além de ser um procedimento covarde, que ofende a dignidade humana, isso aqui também é. Isso aqui é uma adjetiva, ó, adjetiva restritiva. Essa prática é legalmente condenada. A confissão obtida mediante tortura não tem valor legal e o torturador comete crime, ficando sujeito a severas punições. Isso aqui também é uma oração subordinada adverbial. Quantas orações subordinadas a gente tem aí, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente pode pensar nessa aqui como possível certa? Pode, né? Pode. Tá. Vamos ver assim. Que apresenta uma organização temporal em função do pretérito, jogando os acontecimentos denunciados para longe do momento em que fala, bem como a predominância de orações subordinadas que expressam o prolongamento das ideias repudiadas. Não, porque organização temporal não é exatamente o que tem ali. Isso aqui é o que a gente teria numa narração, uma sequência narrativa, certo? Então, já risca. Riscamos. Que consegue fazer uma denúncia contundente, usando, entre outros recursos, a ênfase, por meio da repetição de um substantivo abstrato em todos os períodos, bem como a predominância de orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que têm conjunção. Não. A gente viu que a predominância aqui é de orações subordinadas, né? Que expressam o prolongamento das ideias repudiadas. No. O que vai
inviabilizar essa alternativa aqui é a predominância de orações coordenadas sindéticas. A gente não tem isso aqui no texto, tá? A gente tem orações, tem períodos compostos, mas a maioria, a grande maioria, são orações subordinadas. Então, para que se estuda orações, Bruna? Para quê? Para quê? Coordenadas e subordinadas para resolver uma questão como essa. Uma dissertação que consegue construir um protesto persuasivo com uma linguagem conotativa, construída sobre metáforas, tem metáfora no texto, gente? E metonímias esparsas, bem como com a predominância de orações subordinadas, próprias de uma linguagem formal natural para esse contexto. O que mata é metáforas e metonímias. A gente não tem metáforas e metonímias no texto. A gente tem linguagem Vai acabar, denotativa. Bruna. Pois é, eu sei. Por isso que eu tô voando. Então, a nossa alternativa é alternativa B. Certo? Beleza? Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo se arruma só pra gente, Sora. E amor?